O altar, na cabeça dos irmãos do século 21, é esse lugar de onde eu estou pregando. Na Bíblia não tem nada disso. Na Bíblia não tem nada disso. Bom, acontece que esse lugar não é mais importante do que esse, que você está sentado. A disposição, o layout da nossa reunião não importa. Não interessa, podia ser uma roda com o pregador no meio. Podia ser todo mundo em volta da igreja sentado e o pregador só precisa de um espaço, um lugar onde as pessoas veem e ouvem. Isso aqui não é um templo. Isso aqui é um prédio para a gente se abrigar da chuva e do calor e do sol. O templo no Novo Testamento não é o lugar onde vamos. O templo é quem nos tornamos a partir da conversão. Porque na Bíblia Deus mora em gente. Deus habita pessoas. Um Deus vivo precisava de uma casa viva para habitar, a partir da qual ele fala, a partir da qual ele é ouvido, a partir da qual ele trata. Então Deus habita em seres humanos. Isso é Atos capítulo 7, a pregação de Estevão. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Carta aos Romanos, capítulo de número 12, e versículos, os dois primeiros versículos, versículos 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. O texto diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Olha, muitos de nós entendem que o culto racional é um culto com raciocínio, é um culto com sabedoria, é um culto com inteligência e é um culto com ordem, com uma tabela de ordem, onde primeiro se louva, depois se glorifica, um não atrapalha o outro, na questão do falar em línguas, conforme está escrito lá em Coríntios capítulo de número 14, quando Paulo trata sobre a necessidade de ordem no culto. Ok. Bom, nada disso é culto racional. O culto racional não é o culto com inteligência. O culto racional não é o culto com sabedoria. O culto racional não é o culto com esse tipo de ordem cultual, esse tipo de ordem, que eu estou dizendo, esse tipo de reverência e etiqueta, onde um espera o outro e tal. Bom, não é isso que o texto está chamando de culto racional. E hoje a proposta dessa nossa reflexão, desse sermão, é entender o que é e o que não é o culto racional, para saber se nós prestamos a Deus um culto racional ou não. Se você e eu, se a gente hoje está prestando um culto racional ou não. Então eu vou deixar 3 pontos para a gente pensar nesse texto. E o primeiro é que o culto racional, ele tem a ver com conversão e não com razão humana. Então o culto racional ele não tem a ver com razão humana, ele tem a ver com conversão verdadeira. Quem é realmente, verdadeiramente convertido, presta um culto racional, por mais ignorante que seja essa pessoa.
E quem não é convertido realmente, está de brincadeira na presença de Deus, não presta um culto racional, por mais culto que seja esse homem, ou por mais capacitação que tenha essa pessoa. Então, primeiro, o culto racional tem a ver com conversão e não com razão. A gente é treinado a entender que o racional tem a ver com o raciocínio. Só que o texto diz assim, que a gente, irmãos, rogo pelo amor de Deus que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que isso é o culto racional. Ou seja, o culto racional tem a ver com você se apresentar a partir do seu corpo e o que você carrega como sacrifício. O problema é que o sacrifício no Antigo Testamento é o que morre. O sacrifício no Antigo Testamento, ele sempre se dá mal. O sacrifício, ele chega vivo até o altar. E quando ele chega no altar, ele morre. O sacrifício morre no altar. E aí tem toda uma teologia na Bíblia sobre a lógica do sacrifício. Eu tenho falado nos últimos meses que o altar, o sacrifício, ele é o centro da adoração no Antigo Testamento. O centro da fé, naquela questão judaica, não é a obediência. O centro da fé judaica é o sacrifício. Tudo girava em torno do sacrifício. Quando Jesus Cristo começa o seu ministério, existe uma outra lógica. As pessoas mudaram da lógica do sacrifício para a lógica da obediência. Pastor, quer dizer que a gente não precisa obedecer? Não, não é isso. Precisamos obedecer. Mas o centro da salvação, o cerne, o fulcro da fé no Antigo Testamento, não é a sua perfeição, era o seu sacrifício. Porque se é a sua perfeição, então a sua perfeição te salva, então você se salva. Mas não é essa a lógica. A lógica era o sacrifício. Você era perdoado não porque você é bom, você era perdoado a partir do sangue inocente que escorria no altar. Sempre foi assim. Os judeus que vieram do exílio, lá na Babilônia, eles alteraram essa lógica para a lógica da obediência. Então, se você for bom o bastante, se você lavar as mãos, se você se purificar, se você pagar o dinheiro da religião, se você fizer os ritos da religião, e se o cara da religião olhar para você e falar, você é o cara, então significa que você é o cara de verdade. Isso não é fé bíblica. Isso é o que os religiosos criaram. Esse exemplo, em nossa geração, também se criou, melhorando o português, a lógica do merecimento, onde você tem que ser bom para você ser aceito. E isso gera uma igreja hipócrita, porque ninguém é bom, mas todo mundo tem que se apresentar como se fosse bom, e aí a gente vira um clube de hipócritas, como eu já falei aqui em outras ocasiões. A gente é um clube de gente que vende um remédio para emagrecer, mas todo mundo é gordo. E aí você fala assim, não funciona. E aí a pessoa fala, por que não funciona com você? Não, olha para Jesus, não olha para mim, porque eu posso falhar, mas funciona. Só que é um negócio que funciona, mas que não funciona para ninguém, e que todo mundo é uma pirâmide. A religião atual é um estilo de pirâmide, onde todo mundo compra um sonho, e que se diz que funciona para todo mundo, mas na verdade não funciona para ninguém, e que você tem que empurrar esse negócio para frente, e você tem que trazer pessoas para cá, para comprar esse sonho que não funciona para você,
mas que você diz que funciona e que vai funcionar na vida do cara que trabalha com você na firma e estuda com você no colégio e é seu vizinho, é seu amigo. Você fala, não, você tem que ouvir esse pastor, você tem que ouvir essa igreja, é nessa igreja, é aqui e tal, e tudo vai funcionar. E o cara compra esse pacote que é esse sonho e que não funciona para você, mas ele acha que funciona porque você fala que funciona e que não vai funcionar para ele. E quando ele perceber, ele também se tornou um hipócrita. Ele está dizendo que também funciona para ele, mas não funciona. E ele vai levando para outra pessoa e isso vira uma pirâmide. Então, o culto racional na Bíblia não tem a ver com o culto com inteligência ou com raciocínio, mas tem a ver com a conversão. Por quê? Porque o texto diz assim, ó, gente, esse é o apóstolo Paulo voltado para a igreja em Roma. Ele diz assim, pelo amor de Deus, se você vai cultuar a Deus, então você tem que oferecer o seu corpo como sacrifício. E oferecer o corpo como sacrifício, como a gente sabe, o sacrifício é o que morre. Então, na Bíblia, existe uma teologia do sacrifício. Então, primeiro, que o sacrifício é o centro da fé bíblica. Segundo, que o sacrifício, ele morre. Por exemplo, por favor, Êxodo capítulo 29, versículo 15. Eu não estou com o meu computador aqui hoje, então eu vou pedir que o pessoal coloque na tela aí, por favor, eu vou ler junto com vocês. Então, Êxodo capítulo 29, versículo de número 15, diz o que acontece com o sacrifício no altar. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos. Se você está a fim de aprender mesmo em profundidade os próximos minutos, se liga aí nesse tema aí, Arão. Sublinha Arão aí, a gente vai voltar a falar sobre isso. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do cordeiro. Segue, por favor. Imolarás o cordeiro e tomarás o seu sangue e jogarás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em seus pedaços, lavadas as entranhas, as pernas, as porás sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto ao Senhor. É aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. O altar, na cabeça dos irmãos do século 21, é esse lugar de onde eu estou pregando. Na Bíblia não tem nada disso. Na Bíblia não tem nada disso. Então, com todo o carinho que todos os irmãos em Cristo merecem, nós temos compreensões diferentes, e essas compreensões nos foram legadas a partir da cultura a qual fomos ligados. Então, por exemplo, nós temos recebido nos últimos anos vários irmãos que vieram, por exemplo, da congregação cristã. Na congregação cristã, eles não podem orar de costa para o que eles chamam de altar, ou de púlpito, de sei lá o quê. Por quê? Porque na compreensão deles, esse lugar é mais importante do que esse. Então, eu não posso virar as costas. Eu tenho que orar de joelhos de frente. Bom, acontece que esse lugar não é mais importante do que esse, que você está sentado. A disposição, o layout da nossa reunião não importa. Não interessa, podia ser uma roda com o pregador no meio. Podia ser todo mundo em volta da igreja sentado, e o pregador só precisa de um espaço, um lugar onde as pessoas veem e ouvem. O layout não interessa. Isso aqui não é um templo. Isso aqui é um prédio para a gente se abrigar da chuva e do calor e do sol. O templo no Novo Testamento não é o lugar onde vamos. O templo é quem nos tornamos a partir da conversão. Porque na Bíblia, Deus mora em gente. Deus habita pessoas. Um Deus vivo precisava de uma casa viva para habitar, a partir da qual ele fala, a partir da qual ele é ouvido, a partir da qual ele trata. Então Deus habita em seres humanos. Isso é Atos capítulo 7, a pregação de Estevão. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens.
Então pouco importa de onde está o pregador, eu posso estar aqui, eu posso estar aqui embaixo, eu posso estar lá no fundo. Se eu estou pregando, então é a palavra de Deus que está sendo falada. Se outro está pregando, eu sento e escuto. E não importa, não interessa os apetrechos da religião no cristianismo não são importantes. Jesus não usava a roupa do sumo sacerdote. Jesus não usava o espaço sagrado que o pessoal da religião usava. Então, voltando aqui, eu li aqui Êxodo capítulo 29, do versículo 15 em diante até o 18. E aí, o sacrifício, nesse caso aqui, o cordeiro, a vida dele acabava no altar. A vida dele terminava no altar. Ou seja, o culto racional é o sacrifício. O culto racional, o culto verdadeiro, o culto que Deus aceita, é o culto do cristão cuja vida para o mundo termina no altar. Conclui-se no altar. Ele morre para o mundo. E ele continua vivo como nova criatura. Essa é a essência da 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e você é uma nova criatura. Por que você é uma nova criatura? Porque você morreu. Porque você morreu. Então o culto racional é o culto de quem morreu. O culto racional é o culto de quem morreu para o mundo. O culto racional não é o culto de quem tem certificados. O culto racional não é o culto de quem sabe grego. O culto racional não é o culto de quem sabe hebraico. O culto racional não é o culto de quem estuda livros. O culto racional é o culto do sacrifício, onde você é o sacrifício vivo. Você morreu para o mundo e você vive para Deus agora. Você soltou as amarras do que te prende ao mundo e você agora se agarrou na graça suficiente que está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então tira da cabeça que o culto racional é aquele culto esteticamente, teologicamente perfeito. Não, o culto racional é o culto onde há sacrifício. Você morreu para o mundo. Você soltou as amarras do mundo e você vive para Deus. E quando a gente tem essa compreensão, pouco importa se a pessoa do teu lado balança de um lado para o outro. Pode ser que o culto dela seja racional e o teu que está julgando, não. Pouco importa se a pessoa grita ou não grita, se a pessoa chora ou não chora, se ela levanta a mão ou se não levanta a mão. O culto racional é o culto de quem morreu para o mundo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7, diz assim, eu vou achar aqui que talvez seja mais rápido, diz assim, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos e não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre no corpo o morrer, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O culto racional é o culto de quem atravessou, quem foi para o altar. Altar não é o lugar de onde o pregador fala. Isso aqui é palco, é palanque, é uma estrutura. O altar é onde a gente morre. O altar é onde o sacrifício termina. Ninguém sai com vida do altar. Tudo termina no altar. Altar é fim. Altar é término. Altar é morte. E a vida cristã começa depois do altar. Começa do altar para frente. Então, primeiro, o culto racional não tem a ver com raciocínio. O culto racional não tem a ver com razão. Quem diz isso? O texto. O texto que nós lemos diz assim, irmãos, pela compaixão de Deus, apresenta o teu corpo como sacrifício, porque isso é o culto racional. Quando você vai para o altar, isso é o culto racional. Hoje em dia, tem uma outra metáfora. A primeira errada é que o altar é o
palco, é o púlpito de onde o pastor fala. Isso não é verdade. Isso aqui não é altar. Altar é onde morre o bicho. Altar é onde morre o animal. Altar é lugar de morte de sangue. Essa é a primeira errata da fé cristã do século 21. A segunda é que altar é lugar de você colocar dinheiro. Já ouviram isso ou não? É mentira isso. Na Bíblia ninguém colocava dinheiro em altar. Altar é onde tudo termina. Tudo termina no altar. Tudo se consuma no altar. Segundo ponto é que o culto racional não obedece à lógica de Arão. O culto racional não obedece à lógica de Arão. E aí, porque qual é a lógica de Arão? A lógica de Arão é que termina no altar. O Arão, no texto que nós lemos, eu até falei, se você quer aprender um pouco mais, sublinha o Arão aí nesse texto, que eu não lembro mais qual foi, acho que Êxodo 20, alguma coisa. Por quê? Porque o Arão, ele é o irmão de Moisés. E quando Deus estabelece o sacerdócio, Deus decidiu que o sacerdócio seria da casa de Moisés. Todo sacerdote, ele era da família de Moisés. Todo sacerdote, ele era da tribo de Levi. Porque o Moisés é levita. E o irmão do Moisés levaria o que a gente vai conhecer como dinastia sacerdotal. Então, todo sacerdote, para ser sacerdote, tinha que ser de uma tribo específica, que era a tribo de Levi. Que é a tribo de Levi. Bom, qual é a questão da lógica da lógica que eu vou chamar aqui do sacerdócio araônico? O que é sacerdócio araônico? A dinastia sacerdotal firmada por Deus a partir de Arão, um cara da tribo de Levi, que era, por definição, o irmão do Moisés. E o Moisés é o legislador, é o cara que traz a lei e tal. Então, existe uma lógica que é a lógica de Arão. E qual é a lógica de Arão? O Arão é o sumo sacerdote, então ele tem a roupa da religião, a roupa que Deus estabeleceu. Ele tem... E é tudo, tá? Deus estabeleceu a cueca do Arão. Não sei se vocês sabem, mas depois leiam lá... eu acho que é Êxodo 20 para frente. Do 20 ao 29 você vai achar que até o shorts, eu vou falar short agora, porque é como fosse um calção, depende da versão de Bíblia que você tem aí, que pega do umbigo até metade da coxa, que Deus diz assim, ó, quando ele estiver nu, primeiro ele veste esse calção, de linho, branco, e aí ele vai detalhando todas as etapas, inclusive da roupa do Arão. Da roupa do Arão. As pedras que ele usaria no peito, as 12 pedras, o tipo de chapéu lá que ele usaria, tem nomes estranhos lá, o éfode e tal. Bom, Deus estabeleceu tudo isso e esse é o ministério araônico. Só que o ministério araônico, ele serve para quê? Para trazer os pecadores vêm para o Arão. Eu estou falando do sumo sacerdote primeiro, aí tem os sacerdotes. O sumo sacerdote, ele é o responsável por trazer a expiação do pecado das pessoas através de um sacrifício anual. Então, as pessoas faziam sacrifícios diariamente, semanalmente, geralmente semanalmente, e através dos sacerdotes. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote, o Arão, e aí quando ele morria, porque o sacerdote morre, né, pessoal? Então, quando o sacerdote morria, então trocava. O sacerdócio era eterno até a pessoa morrer. Durava enquanto... tem a música lá que fala, enquanto... Eu não lembro agora o nome da música que fala. Que dura enquanto você está vivo. E aí, quando... Não ouvi nada. Então, quando a pessoa morria, então trocava. Só que a dinastia era sempre araônica. Grava isso. A dinastia, o sacerdócio é araônico. Os sacerdotes mudavam, os sumos sacerdotes mudavam conforme iam morrendo. Mas é sempre da ordem de Arão. Isso é importante. E até onde vai o sacerdócio de Arão? O sumo sacerdócio de Arão? Bom, vai até o altar, onde tudo termina. Fez ali o sacrifício.
matou o cordeiro, utilizou o sangue derramando sobre os 4 chifres, as 4 pontas do altar. Cada sacrifício tem lá suas exigências, que não é o caso aqui, suas formas e exigências. E aí termina. Tipo assim, eu sou o Arão, minha função termina aqui. Termina no altar, porque o altar termina o animal, morre o animal, a gordura é queimada, a carne, depende da exigência do sacrifício, é levada para fora, ou dependendo, é queimada toda no altar. O altar tinha uma grelha, tipo uma churrasqueira, e aí tinha uma grelha ali onde ele colocava o animal, embaixo as brasas, acendia, a lenha, não era exatamente brasa, era lenha com fogo mesmo, e o fogo queimava o animal, e o cheiro que subia, a Bíblia chamava aquele negócio de cheiro suave diante de Deus. Bom, essa informação do cheiro suave e tudo mais, também está na Bíblia, em algum lugar que eu anotei, mas que não está aparecendo aqui agora, porque sumiu na minha anotação. Mas a Bíblia fala que esse sacrifício subia como cheiro suave diante de Deus. Bom, ok. Só que o sacerdócio araônico terminava ali. O sacerdócio araônico terminava ali. Não tem como ir além da morte do animal. E o culto racional, ele transcende a lógica de Arão. O culto racional na Bíblia, para que você tenha um culto racional, o Arão não pode ser seu sumo sacerdote. Porque senão tudo termina no altar, e no altar tudo morre. Então, se você vai morrer no altar, então acabou, terminou. Só que na Bíblia, a gente sobrevive a essa morte como novas criaturas. E isso o Arão não dá conta de trabalhar. O ministério de Arão termina com a morte. Então a gente precisa, se a gente sobrevive a essa morte, e essa sobrevivência é a partir de uma nova criatura, então a gente está carente agora de outro sumo sacerdote. É por isso que o autor aos Hebreus, eu convido você a abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 7. Eu vou fazer a leitura, vai ser um pouco maçante, mas eu gostaria muito da sua atenção, e se Deus quiser a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Diz assim, ó. Aí ele vai falar sobre o segundo sumo sacerdote, ou melhor, o próximo sacerdócio, que é o sacerdócio conforme a ordem de Melquisedeque. Olha aqui para mim, fala Melquisedeque. Esse nome é estranho, né? Melquisedeque, né? Em hebraico esse nome se diz Malchi-Tzedek. E vamos lá, Malchi é um nome composto, como separado por um hífen. Malchi-Tzedek. O Malchi, ele é a palavra Meler, que é rei, com o sufixo i. E em hebraico, o sufixo i, ele traz a ideia de propriedade. Por exemplo, El é Deus, Eli é Deus meu. Lembra de Jesus na cruz? Eli, Eli, Deus meu, é El mais I. Meler é rei. É que esse Kaf, Raf em hebraico é a mesma letra, mas é um ponto que diferencia. Quando você diz Malchi Tzedek, você está dizendo, o meu rei, o rei meu, é Tzedek. E aí, a palavra Tzedek, pode, se você colocar aí num dicionário, talvez vá te dar uma informação interessante. Mas essa palavra, ela é a palavra justiça. A palavra justiça em hebraico é tzedakah. Então, o meu rei é justiça. Esse é o significado primário do nome Melquisedeque. Esse nome estranho na Bíblia aí significa o meu rei é justiça. E aí, vocês sabem, eu vou ler aqui Hebreus 7, mas vocês sabem a história, né? Lá em Gênesis, eu não lembro agora o capítulo, acho que 14, por ali, o
o Abraão vai para uma guerra, e essa guerra é uma guerra desigual, tem mais reis contra ele, e essa guerra tem a ver com o Ló, e aí o Abraão enfrenta esses reinos, esses reis, esses exércitos, e ele faz lá um compromisso com Deus e tal, e aí Deus dá a vitória para Abraão. Deus dá a vitória para Abraão. E o Abraão volta vitorioso, e não apenas ele ganha a guerra e liberta o Ló, mas ele também ganha os despojos da guerra. Essa era a lei da guerra, as regras da guerra, né? E aí ele volta rico, milionário, com com todos os despojos, ouro e prata e as coisas dos caras lá que ele venceu. E no meio do caminho, isso é Gênesis, ele encontra esse ser enigmático. Agora veja, o Abraão, esse texto eu acho que é Gênesis 14, eu estou inseguro, mas eu acho que é 14. 2 capítulos atrás, o Abraão estava conhecendo Deus. O Abraão conhece Deus por definição em Gênesis 12. Disse o Senhor a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, não sei o que lá. E aí ele conhece Deus há 2 páginas atrás. E quando ele está voltando dessa guerra, ele é um cara que anda com Deus há pouco tempo, ele não conhece Deus plenamente. E quando ele está voltando dessa batalha vitoriosa, é a primeira guerra que ele enfrenta, tendo Deus como seu mestre, seu mentor, seu norte, ele encontra um cara chamado Melquisedeque. E esse cara, enquanto o Abraão está conhecendo Deus, o Melquisedeque já é sacerdote, sumo sacerdote desse Deus. Não me pergunte como, eu também não sei. Eu sei que enquanto o Abraão está conhecendo Deus, o Melquisedeque para ele e fala: você que está conhecendo Deus? Pô, eu mesmo. Eu trabalho para ele. Aí o Abraão: você trabalha para ele? Como que? Eu sou sumo sacerdote. O Abraão: o que é um sumo sacerdote? Porque não existe sacerdócio ainda. Eu não sei lá pelas quantas, o Melquisedeque. E ele é rei de obrigado. É 14 mesmo, né? Melquisedeque, rei de Salem. E Salem, em hebraico, é uma palavra irmã da palavra Shalom, que significa paz. Então, esse Melquisedeque, que é rei de justiça, o meu rei é justiça, é o significado, ele também é o rei da paz. Ele é rei de um lugar chamado Salem. E Salem parece ser o lugar, um nome antigo para Jerusalém. Aí a gente pode, uma hora, numa quinta-feira, tratar esse assunto. E aí, o Abraão, imagina o encontro. Você que está conhecendo Deus, aí voltando dessa guerra, eu mesmo, é comigo mesmo. Você que Deus falou para sair do seu lugar, sem saber para onde ia? Sou eu mesmo. E aí, como é que você está se relacionando com esse Deus? Esse Deus é estranho, eu não consigo, eu falo com ele sempre, mas ele não fala comigo sempre. Ele, quando ele quer, ele entra em contato comigo e me dá ordens. Legal. Eu trabalho para esse Deus. Você trabalha para esse Deus? Como? Eu sou sumo sacerdote desse Deus. E o que um sumo sacerdote faz? E aí tem lá um encontro entre Abraão e Melquisedeque. E nesse encontro, o Moisés... eu vou errar o tempo todo, né? Vocês já sabem. Se eu erro uma vez, eu vou trocar o tempo todo. Mas quando eu falo Moisés aqui, é Abraão. E naquele encontro, Abraão, então, entrega o dízimo do lucro lá da batalha. Diante dessa situação, a Bíblia diz lá que o Melquisedeque apareceu sem genealogia, assim, ninguém sabia quem era o pai dele, quem era a mãe dele. Ele apareceu lá no Abraão. Diante desse texto, vamos lá para a leitura de Hebreus 7. Presta atenção. Diz assim o texto. Eu vou ler o último versículo do 6, só para efeito de contexto. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Bom, temos uma informação aqui. Os sumos sacerdotes não duravam para sempre, porque eles morriam. É a morte que era o problema. Você é sumo sacerdote? Sou. Até quando? Até quando eu morrer. E quando você morrer? Acabou. Aí tem que ser outro. Então,
havia troca de sacerdote na ordem de Arão, porque eles morriam. E aí entra Jesus como sumo sacerdote de outra ordem, a ordem de Melquisedeque. E a Bíblia diz que ele é sumo sacerdote para sempre. Bom, a gente sabe que ele é para sempre porque ele ressuscitou e venceu a morte. Versículo 1. Porque este Melquisedeque é rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando Abraão voltava da matança dos reis e o abençoou. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça. Rei de justiça por conta do nome Tzedek. E depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, falando do Melquisedeque lá do encontro de Gênesis 14. Sem pai, sem mãe, sem genealogias, não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, foi feito semelhante ao Filho de Deus e permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento para recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia, estou falando de Melquisedeque, não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Nesse caso, o Abraão é menor do que o Melquisedeque. Versículo 8. Aliás, aqui, são homens mortais que recebem dízimos. Porém, ali, naquele momento, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi que não tinha nascido ainda, porque Levi está 500 anos depois de Abraão. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos na pessoa de Abraão. Porque aquele que ainda não tinha sido gerado, Levi, através do seu pai, Abraão, quando Melquisedeque saiu ao encontro desse, pagou o dízimo. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, o que o autor está dizendo agora? Ele falou assim, olha, se esse ministério araônico fosse perfeito, repito, se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de que se levantasse um outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Qual era a necessidade de ter outro sacerdócio? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há mudança de lei. Pausa aqui. As pessoas transformaram isso num ditado evangélico, e esse ditado é citado erradamente. Eu não sei se você já ouviu falar. Eles dizem assim, quando muda o sacerdote, muda-se a lei. Já ouviram? Tá, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que quando muda o sacerdote, muda a lei. A Bíblia diz que quando muda-se o sacerdócio, muda-se a lei. Ou seja, todos os sacerdotes que iam sendo trocados porque eles morriam, eles não tinham autoridade de mudar a lei porque eles estavam debaixo da lei de Moisés. Mas quando muda o sacerdócio, sai o sacerdócio de Arão e entra o sacerdócio de Melquisedeque, que é Cristo, aí tem uma alteração da lei. E aí a gente parou no versículo 13. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence, que é falando de Cristo, porque aquele de quem são ditas todas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar. Jesus, por exemplo, não é da tribo de Levi. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto testifica,
tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Ele está citando um texto do Salmo 110. Portanto, por outro lado, se revoga a lei anterior, a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Tinha que falar isso para os adventistas, né, que querem manter a lei de Moisés. Portanto, por outro lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, através da qual chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Mudou o sacerdócio, não é mais o de Arão, agora é o de Melquisedeque, que é na pessoa de Cristo, e essa aliança é superior àquela. Versículo 23, ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Então tem um monte deles, milhares de sacerdotes. Este, Cristo, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também, ele pode salvar totalmente os que através dele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O sacerdócio de Cristo não termina com a morte, ele continua. Verso 26, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constituiu sumos sacerdotes, homens sujeitos à fraqueza e à morte, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, sumo sacerdote perfeito para sempre. Deu para entender esse capítulo da Bíblia? Porque isso muda tudo. Então, segundo ponto, o culto racional não obedece à lógica de Arão. O culto racional ele obedece à lógica e à ordem de Melquisedeque. Por quê? Vamos lá, eu disse que eu ia ler o texto e depois ia mostrar algumas coisas nesse texto. Primeiro, o capítulo 7, verso 11, diz que a lei levítica não foi perfeita. O versículo 12 diz que quando muda o sacerdócio, não o sacerdote, mudando o sacerdócio, muda-se a lei. Versículo 14, mostra que Jesus não é da casa de Arão. Versículo 15, mostra que ele é um outro tipo de sacerdote. A palavra outro ali é a palavra héteros. Jesus é um sacerdote diferente dos outros sacerdotes que se levantaram. Jesus é um sacerdote, um sumo sacerdote, diferente do Arão, diferente de todos os sumos sacerdotes que pisaram essa terra. Não por causa da carne, mas pela sua divindade. Jesus Cristo é sumo sacerdote para sempre. E aí a Bíblia diz que a morte impediu os sumos sacerdotes de continuar. Isso é o versículo 23. E no versículo 24, a Bíblia diz que Jesus Cristo continua sendo sumo sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque, conforme a ordem do meu rei, que é justiça. Esse meu rei, teu rei, nosso rei, que é justiça, ele também é o rei da paz. E esse rei de justiça e de paz, ele permanece para sempre. Ele não morre quando muda a política. Ele não morre quando chega aos 70, 80, 90 anos. Esse rei
que morreu nesse altar há 2000 anos atrás, ele permanece reinando, sendo justiça e sendo paz para todo o sempre. Então, segundo, o culto racional não é o culto que está ligado à lógica de Arão. O culto racional é o culto que está ligado à lógica de Melquisedeque. O seu sumo sacerdote não morre, ele venceu a morte. O teu sumo sacerdote, ele não é falho, ele é perfeito. O teu sumo sacerdote, ele não tem a necessidade de cada dia ficar morrendo novamente ou derramando sangue. Ele derramou sangue uma única vez, e essa única vez foi responsável por salvar todos os homens, aqueles que creem dentre os homens. Terceiro, o culto racional é o culto que supera o último amém. A gente tem uma situação para tratar, que é o seguinte. Eu dizia no primeiro ponto que se a gente não presta atenção nesses detalhes que a gente está falando aqui, a gente vira hipócrita. A gente vira um clube de gente que finge que é uma coisa que não é. Então e a gente é bom em fingir, hein? A gente é bom em fingir. Todos nós aqui já fingimos. Só que Deus não suporta fingimento. Você pode fazer o melhor culto e Deus pode não receber. Você pode cantar a melhor música. Você pode subir aqui e fazer a melhor oração, uma oração que todo mundo olha e fala assim, que oração? Nunca ouvi uma pessoa orando com tanta intimidade e Deus não receber. Por quê? Porque a gente é bom em fingir. E esse é o problema que Jesus levanta diante da religiosidade da época. O nome pelo qual Jesus mais se referiu aos religiosos era hipócritas. E o que é o hipócrita? É o ator. Aquele que encena um papel. Ele não é aquilo, mas ele assume ser aquilo durante um período. O período do serviço religioso, por exemplo. Por causa disso, Jesus cita Isaías 1. E Isaías 1 é um texto muito forte. Eu vou ler o versículo 10. Diz assim, ó. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Bom, vamos lá. Para quem o Senhor está falando aqui? Para os sodomitas, para os gomorrenses. E quem são essas caras? São caras que tinham uma vida sexual pervertida, uns caras que tinham uma vida social, como é que eu vou dizer, como era a vida social do pessoal de Sodoma e Gomorra? Eles eram socialmente devassos. Eles cometiam injustiça social o tempo inteiro. O tempo inteiro. Só que na hora do culto, eles arrebentavam no culto. O pessoal de Sodoma e Gomorra arrebentava no culto. Pensa, vamos transpassar o abismo cultural. Se o culto fosse igual ao nosso, porque o culto judaico tem nada a ver com esse culto aqui, é outro esquema. Vamos pensar no nosso. É a melhor banda, é a melhor orquestra, é o melhor louvor, é o melhor pregador, a ordem no culto, se passar uma mosca, se não sei o quê, olha, fulano desse lado, olha, a roupa é assim, tal, aí você olha, é uma coisa linda, você olha e você fala, uau, que legal, isso é de Deus. Só que eles tinham uma vida pervertida lá fora. O culto é top, mas lá fora, não. E aí o Senhor mandou o profeta Isaías falar para essa gente. E ele diz assim,
Versículo 11: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Eu estou farto dos holocaustos, de carneiros, eu estou cheio da gordura de animais cevados, eu não me agrado do sangue dos novilhos, porque isso é o culto deles, nem dos cordeiros, nem dos bodes. Quando vocês vêm para comparecer perante mim, quem vos requereu pisardes nos meus átrios? 13. Não continuem a trazer ofertas vãs nesse culto. O incenso é para mim abominação. E também as festas de luas novas, os sábados, as convocações das congregações. Eu não suporto a iniquidade associada ao ajuntamento solene. O que é que Deus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: eu não consigo, eu não aguento, eu tenho nojo de quem vive como um desgraçado lá fora e como um santo aqui dentro. Eu tenho nojo, isso é Deus falando, de quem vive como um pervertido lá fora e um homem de Deus aqui dentro. Não adianta cantar para mim, isso é Deus, não sou eu não. Não adianta cantar para mim, eu odeio. Não adianta levantar a mão, eu odeio. Não adianta oferecer dinheiro, não adianta oferecer sacrifícios. Versículo 14: as vossas festas de luas novas e as vossas solenidades, a minha alma odeia. Me são pesadas, eu estou cansado. Versículo 15: por causa disso, quando você levanta a mão, eu escondo os olhos. Quando você aumenta a sua oração, eu não escuto. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tira a maldade do teu coração. Para de fazer o mal. Aprenda a fazer o bem. Aprenda a justiça. Repreenda o opressor. Porque os caras lá cobram juros para emprestar dinheiro e vêm levantar a mão, ô Senhor, e matando o outro nos juros, na usura. E aí Deus falou assim: cara, eu não escuto a tua oração, bicho. Você pode fazer a oração mais bonita. Oh, tu que estás soberano. Então o culto racional não é o culto de quem ora bonito. Não é o culto de quem canta top. Não é o culto de quem, na hora do culto, desliga o celular. Não, aqui eu vou anotar a pregação. Pode ser que é só um hipócrita. Que quando levanta a mão, Deus fala assim: eu tenho nojo. Que quando levanta a voz, Deus fala assim: cara, você está de brincadeira. Eu não te escuto, nós não estamos conectados. É por isso que no último dia vão dizer: Senhor, em teu nome a gente fez um monte de coisa. Jesus fala assim: então, o céu não é para quem fez um monte de coisa no meu nome, né? Ah, não? Mas então por que eu estou indo para o inferno? Porque eu não te conheço. Não estávamos conectados em momento nenhum. Eu nunca recebi o que você falou. Eu nunca dei atenção. Por quê? Porque você está de brincadeira, você é um ator. Você é uma atriz, você é um hipócrita. Então o culto racional não é o culto de quem sabe como fazer. O culto racional não é o culto de quem sabe como cantar e encantar. E todo mundo olha e fala: uau, esse cara é o cara. O culto racional não é o culto de quem sabe pregar e consegue dividir e extrair 50 mensagens em um único versículo, que você olha e fala: nossa, esse cara, quando ele lê a Bíblia, meu Deus. Não! O culto racional é o culto de gente honesta com Deus. É o culto com honestidade espiritual. O culto racional é o culto que não termina no amém. Porque para alguns o culto falou amém, acabou, cara. Eu já tive, não aqui na Genuína, graças a Deus, mas eu sou pastor há muitos anos, já tive de separar briga de gente no estacionamento da igreja depois do amém. Porque terminou o amém, acabou, virou a chave. Terminou, o pastor falou amém, deu a bênção apostólica. Amém. Pronto, agora acabou.
Agora só domingo que vem, que eu volto com a carinha de anjo de novo. No domingo que vem eu desligo meu celular de novo. No domingo que vem eu abro minha Bíblia de novo. No domingo que vem eu sento para ouvir de novo, porque esse pastor prega, porque esse grupo canta, porque essa igreja é bênção, porque eu estou numa igreja maravilhosa. Cara, quantas pessoas de igrejas maravilhosas são filhos de Satanás? Quantas pessoas de pregadores que ouvem, pregadores profundíssimos, vão para o inferno? Quantas pessoas que escolheram as melhores igrejas com base nos louvores, no serviço infantil, na apresentação impecável, são filhos do diabo. Por quê? Porque são atrizes, porque são atores, porque são falsos, porque são hipócritas. Então o culto racional não tem nada a ver com volume. O culto racional não tem nada a ver com se fala em língua perto um do outro, se espera, se não espera, se grita ou se não grita. Cara, o culto racional é o culto honesto, onde você diz assim: Senhor, eu sou esse cara aqui, eu sou esse cara, eu sou essa mulher, eu sou essa pessoa e eu não estou conseguindo. E o que é que o Senhor faz com quem não consegue? O que é que a tua palavra tem para mim, porque eu não consigo ser perfeito? O que é que a tua palavra diz para alguém? Porque esse é o culto racional. Esse é o ponto alto da graça. A gente quer ser perfeito para o culto. E não é esse o culto racional. O culto racional não é o culto dos atores perfeitos. O culto racional é de gente de verdade. É de gente de verdade. O pai do filho pródigo não esperava que ele voltasse cheiroso. Ele só queria que ele voltasse. Deus, Ele não espera que você faça a oração que, como diz a musiquinha, faça com que Deus perca o fôlego. Deus não respira, bicho. Não vai perder o fôlego. Deus sabe tudo. Quem sabe tudo não arregala o olho. Quem sabe tudo não se assusta. Ele sabe tudo. Que movimento você vai fazer, Ele já sabia. Isso não significa que você foi programado por Ele para fazer o movimento. Você é responsável pelo movimento, mas Ele já sabia. Esse é o Deus bíblico. E se você está diante de um ser que sabe tudo, e que está em todos os lugares, tentar enganar alguém que sabe tudo, é se comportar como um idiota. Por isso, o culto racional, o culto verdadeiro, o culto genuíno, o culto bíblico, é o culto que atravessa o último amém. É o culto que não vira chave depois que termina o amém. Você entra servo de Deus e você sai servo de Deus. E vai até o próximo serviço servo de Deus. Isso não significa que você é perfeito, não. Deus não espera que você nunca erre. Ele espera que você seja verdadeiro, honesto e honesta diante dele. Quando você é honesto diante de Deus, você fala: Senhor, é isso aqui que eu estou trazendo. O que dá para fazer? Eu estou abrindo, rasgando meu coração. E agora? Me ajuda. Aí um processo de restauração vai começar. Você vai cair outras vezes. Você vai errar outras vezes. Mas traga sempre a verdade. A verdade. Deus se movimenta e se manifesta tendo como piso, pano de fundo, chão, a verdade. É na verdade que você cresce. Porque se você não apresenta a verdade, você vai ser nota 10 em comportamento, porque você é um excelente ator, você é uma excelente ator. Nem tua mulher sabe, nem teu marido imagina, nem teu pai. E que dirá teu pastor, que só te vê de vez em quando. Se você consegue passar pela tua mulher, pelo teu pai, pelo teu marido, pela tua mãe, pelo teu filho, cara, pelo teu pastor, isso é fichinha.
Pelo ministério isso é fichinha. Você pode ser o melhor líder da igreja, mas ainda assim você será uma farsa. Por quê? Porque agir como hipócrita diante de alguém que sabe tudo é se comportar como um idiota. Deus abençoe vocês.